Fala galera, tudo bem com vocês? Espero que sim. Bora gabaritar com a MGL Concursos. Eu sou a professora Laura Dolinski, sou advogada, especialista em ciências criminais pela PUC de Minas e hoje nós teremos a nossa revisão final para a GCM de Franco da Rocha. Então, exatamente se aproximando aí da prova, a ideia é revisar, relembrar alguns conteúdos que estão previstos lá no conteúdo programático. Então, a gente vai tentar aqui chegar o mais perto de questões que podem aparecer na tua prova, utilizando como base a própria banca que vai organizar, para a gente tentar rever aqueles assuntos mais importantes, beleza? Será uma revisão por meio de exercícios, então eu vou ler aqui as questões com vocês e já vou partir para a resolução para que a gente possa aproveitar o maior tempo possível para revisar os conteúdos. Então, você que está aí acompanhando, vá pausando, se de repente você precisar ler de novo a questão, ficou em dúvida entre uma ou duas, aí você pausa, resolve, depois você vem para a resolução, porque aqui a gente já vai fazer tudo num batidão só, beleza? Então, slides na tela, vamos iniciar a nossa revisão final. Primeiro com as orientações gerais, então as provas, né, vão acontecer nesse domingo, dia 18 de janeiro, e você vai encontrar o seguinte: 50 questões com 4 alternativas para 3 horas de prova. Eu sempre deixo aqui um avisozinho para o pessoal não esquecer do documento de identificação, de chegar com antecedência. A gente nunca sabe o que pode acontecer. Às vezes você vai fazer a prova, você não é natural da cidade, então às vezes você não conhece, então saia sempre com antecedência, chegue no local de prova com antecedência, porque aí você evita, obviamente, correr riscos à toa, beleza? Mas o panorama é esse: 50 questões com 4 alternativas para 3 horas de prova. Especificamente na parte de conhecimentos específicos, que é o que a gente vai trabalhar aqui, tá? Eu não vou revisar português e afins, então vamos revisar conhecimentos específicos. Vocês encontram esse conteúdo programático. Então, você vai ter aí noções de direito administrativo, noções de direito constitucional, noções de direito penal, legislação específica com várias leis, Estatuto Geral dos Guardas Municipais, Estatuto do Desarmamento, Estatuto da Criança e do Adolescente, e depois, aqui no finalzinho, ó, uma parte específica de direitos humanos, também legislação municipal e Código de Trânsito Brasileiro, CTB. Cuidado, porque dentro desse monte de conteúdo que vocês estão vendo aqui, a banca vai elaborar 15 questões. Então, quer dizer, é muita coisa para a gente revisar, muito conteúdo para 15 questões. Então, o que eu procurei fazer aqui com vocês? Obviamente, tentei ao máximo abordar todos os assuntos, né? Óbvio que algumas leis ficaram de fora, alguns conteúdos ficaram de fora, a gente não consegue encaixar nas 15 questões, mas os tópicos que são mais quentes ali, aqueles temas que aparecem com uma maior incidência, que eles aparecem mais com uma maior recorrência, eu coloquei aqui porque, via das dúvidas, você já revê comigo e, eventualmente, que ficar faltando, você dá um gás aí no sábado para conseguir revisar, beleza? Maravilha, então. Vamos iniciar com a questão 1. Conforme ditames do direito administrativo, analise as afirmativas a seguir. Primeira afirmativa: no âmbito do direito administrativo, Estado e governo são considerados sinônimos, pois um é interligado ao outro, sendo normativamente iguais. 2. O Estado não pode atuar no direito privado. E 3. São elementos do Estado o povo, o território e o governo. Assinale a alternativa correta. A. Apenas os itens 1 e 2 estão corretos. B. Apenas o item 3 está correto. C. Apenas os itens 2 e 3 estão incorretos. E D. Todos os itens estão incorretos. Fiquem atentos a isso, tá? A banca coloca tanto aqui, ó, correto, quanto incorreto. De repente, numa leitura ali mais rápida, final de prova, você já está cansado, você pode deixar passar, ok? Galera, gabarito letra B. Apenas o item 3 está correto. Estado e governo não são considerados sinônimos. Não é a mesma coisa. Então, eu tenho o Estado e aí eu tenho o governo como a forma de objetivar o Estado, de fazer o Estado acontecer na prática, de alcançar os objetivos previstos pelo Estado. Então, não são sinônimos. O Estado pode atuar no direito privado, tranquilamente. Falar que o Estado não pode atuar está incorreto. Agora, de fato, são elementos do Estado o povo,
território e o governo. Então, é como se fosse uma continha. Eu só vou falar que existe um Estado quando eu tenho povo, território e governo. Se faltar um desses elementos, não é Estado. Tranquilo? Bora lá, questão 2. No que concerne aos atributos dos atos administrativos, assinale a alternativa correta. A. A imperatividade não é uma das características que distingue o ato administrativo do ato de direito privado. B. A autoexecutoriedade existe em todos os atos administrativos. C. A tipicidade não existe com relação aos atos unilaterais. E D. A imperatividade não existe em todos os atos administrativos. Galera, gabarito, letra D. A imperatividade não existe em todos os atos administrativos. Laura, eu me perdi. Vamos por partes. Primeiro, a imperatividade distingue sim o ato administrativo do ato do direito privado. Visto que lá no direito privado a gente não tem essa prerrogativa de imperatividade. Tranquilo? Segundo ponto, o atributo da autoexecutoriedade não está presente em todos os atos administrativos. Então, eu só vou ter um ato administrativo com autoexecutoriedade quando isso estiver previsto em lei ou uma hipótese de medida urgente. Beleza? E, por fim, a tipicidade é um atributo pertencente a todos os atos administrativos, visto que, em decorrência do princípio da legalidade, todo ato precisa estar previamente previsto em lei. Ok? Então, a hiperatividade distingue, sim, você já eliminava A. A autoexecutoriedade não existe em todos os atos administrativos, só quando a lei prevê, né? Ou quando é uma medida urgente. E eu vou falar em ato administrativo, tem que ter a tipicidade, é um atributo necessário, todos os atos administrativos têm que ter. Beleza? Maravilha. Então, revisamos aí um pouquinho de direito administrativo. Vamos para a questão 3. Conforme a Constituição Federal, erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais são: alternativa A, fundamentos da República Federativa do Brasil. B, deveres individuais e coletivos da República Federativa do Brasil. C, objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil. Ou D, princípios da República Federativa do Brasil que rege suas relações internacionais. Galera, gabarito, letra C. Objetivos fundamentais, artigo 3º da Constituição Federal, para quem quiser revisar. E um deles, erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais. Não confundir com o SOCI de VAPLU. Aí sim eu vou falar em fundamento da República. Princípio, então, passou longe. Princípio, geralmente, é mais direto ao ponto. Objetivo, olha o verbo. Erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais. Beleza? Tranquilo? Maravilha. Questão 4. Sobre a literalidade dos dispositivos constitucionais pátrios em vigor acerca dos direitos fundamentais, assinale corretamente. Alternativa A. Todos têm direito a receber dos órgãos públicos informações de seu interesse particular, excetuando-se as de interesse geral. B. A decretação do perdimento de bens ser, nos termos da lei, estendidas aos sucessores do condenado. C. Poderá haver juízo de exceção. E D. A lei penal jamais retroagirá. Eu confesso que eu achei essa questão um pouquinho... Acho que ela poderia ser um pouco melhor formulada, mas eu coloquei para vocês verem que, às vezes, a questão da banca vai aparecer assim e a gente tem que resolver. Pronto, acabou. Ok? Nesse caso aqui, se fosse para perguntar de uma maneira mais direta, ele ia falar assim, ó, qual dessas alternativas está de acordo com a Constituição Federal? Ponto. Gabarito, letra B. Eu tenho a possibilidade da decretação do perdimento de bens ser estendido aos sucessores. Para quem quiser revisar, tudo isso está no artigo 5º. E aqui eu vou fazer questão de ler com vocês. Olha só. Todos têm direito a receber dos órgãos públicos informações de seu interesse particular ou de interesse coletivo ou geral. Opa! Então, aqui que fala, excetuando-se as de interesse geral, não. Tem interesse geral, sim. Não poderá haver juízo de exceção.
Presta atenção, não haverá juízo ou tribunal de exceção. Depois, a lei penal não retroagirá, salvo para beneficiar o réu. Então, quando eu falo que ela jamais retroagirá, está errado. Via de regra, não retroage mesmo. Mas tem aqui um salvo, ó, se for para benefício do réu. E por fim, Laura, eu não entendi essa B, decretação dos perdimentos ser. Olha só, vamos ler junto o inciso. Nenhuma pena passará da pessoa do condenado, podendo a obrigação de reparar o dano e a decretação do perdimento de bens ser, nos termos da lei, estendida aos sucessores e contra eles executada até o limite do valor do patrimônio. Então, eventualmente, um sucessor pode ter que arcar com uma pena? Pode, se for até o limite do patrimônio. Tranquilo? Maravilha. Questão 5. O homicídio, artigo 121 do Código Penal, será qualificado se cometido, exceto. Alternativa A, sob domínio de violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação da vítima. B, mediante paga ou promessa de recompensa ou por outro motivo torpe. C, por motivo fútil. Ou D, para assegurar a execução, a ocultação, a impunidade ou a vantagem de outro crime. Galera, gabarito, letra A. Aqui, perceba que a questão, ela está pedindo exceto. Ela quer aquela que não é um homicídio qualificado. Então, se a gente abre o artigo 121, parágrafo 2º, homicídio é qualificado quando? Paga ou promessa de recompensa, motivo fútil, emprego de veneno, explosivo, traição, emboscada, para assegurar a execução, ocultação, impunidade, vantagem de outro crime. Então, tanto mediante paga ou promessa, motivo fútil e assegurar a execução, ocultação, impunidade e vantagem de outro crime, estão presentes no parágrafo 2º do artigo 121. Sob domínio de violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação da vítima, não. Inclusive, não qualificará. Beleza? Questão 6, ainda no tópico direito penal. Relativamente aos crimes contra o patrimônio, no que se refere ao roubo e à extorsão, a alternativa correta, conforme o Código Penal. Alternativa A, o crime de roubo consiste em subtrair para si ou para outrem coisa alheia móvel. B, se o crime de extorsão é cometido por 2 ou mais pessoas ou com o emprego de arma, aumenta-se a pena em até 1/3. C, a pena para o crime de roubo é de reclusão de 4 a 10 anos e multa. E por fim, letra D, a pena para o crime de extorsão mediante sequestro é de reclusão de 4 a 10 anos e multa. Galera, aqui é uma questão bem letra da lei, tá? Própria da banca. Então, a gente tem que ficar de olho em questões assim. Gabarito, letra C. A pena para o crime de roubo é de reclusão de 4 a 10 anos e multa. Vamos olhar aqui com calma os erros. O crime de roubo consiste em subtrair para si ou para outro em coisa alheia móvel. Acabei de te descrever o furto. Aqui falta o elemento de violência ou grave ameaça, certo? Se o crime de extorsão é cometido por 2 ou mais pessoas, aumenta-se a pena de 1/3. Negativo, aumenta-se a pena de 1/3 até a metade. Só 1/3 não, então a B também está fora. E por fim, a pena aqui para o crime de extorsão mediante sequestro é sim de reclusão, mas de 8 a 15. E não de 4 a 10. Portanto, gabarito, letra C, a pena para o crime de roubo é de reclusão de 4 a 10. Tranquilo? Maravilha. Questão 7. Nos termos do artigo 312 do Código Penal, apropriar-se o funcionário público de dinheiro, valor ou qualquer outro bem móvel, público ou particular, de que tenha posse em razão do cargo ou desviá-lo em proveito próprio ou alheio, trata-se de alternativa A, furto, B, roubo, C, extorsão ou D, peculato. Galera, gabarito, letra D. O artigo 312 descreve o crime de peculato. Aqui, eu sempre dou a dica dos verbos nos crimes contra a administração pública. Você viu apropriar-se, você já sabe que é o peculato. Inclusive, é o único que tem a modalidade culposa. Ok? É o único que tem a modalidade culposa aqui, então fiquem atentos. Furto, não estou falando de subtrair coisa alheia móvel.
Roubo, muito menos, mediante violência ou grave ameaça, e extorsão também já poderia eliminar. Na real, se você vê 312, você já sabe que é um crime contra a administração pública, você já sabe que o único que tem ali é o peculato nesse caso. Ok? Questão 8. Acerca dos princípios que norteiam a atuação das guardas municipais, assinale a alternativa correta. Alternativa A. Proteger os direitos humanos fundamentais, o exercício da cidadania e das liberdades públicas constitui princípio norteador da atuação da Guarda Municipal. B. Patrulhamento repressivo constitui princípio norteador da atuação da Guarda Municipal. C. Uso ostensivo da força a fim de reprimir as infrações constitui princípio norteador da atuação da Guarda Municipal. D. Preservar a vida e reduzir o sofrimento constituem princípios norteadores da atuação da Guarda Municipal, mas não há preocupações relacionadas com a diminuição das perdas, uma vez que a preocupação central da Guarda Municipal é com a vida, sendo a preservação do patrimônio secundário. Galera, gabarito letra A. Quando eu olho princípios de atuação das guardas municipais, a gente olha com carinho para o artigo 3º e lembra do C3PU. Então, primeiro, proteção dos direitos humanos fundamentais, do exercício da cidadania e das liberdades públicas. Já está aqui. Letra A já era teu gabarito. Inciso segundo, preservação da vida, redução do sofrimento e diminuição das perdas. Agora, falar que não há, que a preservação do patrimônio é secundária, que não há preocupações relacionadas com a diminuição das perdas, tá errado. Aqui foi um bolo que a questão apresentou. Não é patrulhamento repressivo, é patrulhamento preventivo. Afastem esse termo repressivo do Estatuto das Guardas Municipais. Não tem, você vai encontrar preventivo. Patrulhamento preventivo, atuar de forma preventiva, você não vai encontrar repressivo. Da mesma forma que não é uso ostensivo da força, mas sim uso progressivo. Você vai, aí, eventualmente, aumentar o uso da força, dependendo do caso concreto. Beleza? Questão 9. Nas ações penais públicas condicionadas à representação da ofendida de que trata a Lei Maria da Penha, só será admitida a renúncia à representação perante o juiz em audiência especialmente designada com tal finalidade. Alternativa A. Após o recebimento da denúncia e ouvido a Defensoria Pública e o Ministério Público. B. Antes do recebimento da denúncia e ouvido a Defensoria Pública e o Ministério Público. C. Antes do recebimento da denúncia e ouvido o Ministério Público. E D. Após o recebimento da denúncia e ouvido o Ministério Público. Que é uma regra bem específica de renúncia à representação, né? Que a gente tem só na Lei Maria da Penha. No CPP o funcionamento é outro. Mas aqui, para a Lei Maria da Penha, gabarito letra C, tá? Você pode renunciar à representação antes do recebimento da denúncia. Esse é o prazo. E tem que ser ouvido o Ministério Público. Laura, eu não lembro disso, não tem problema. Artigo 16 da Lei Maria da Penha, você consegue revisar. Maravilha? Mas após o recebimento da denúncia, você viu após, você já eliminava. Aí você ficava em dúvida aí entre a B e a C, concorda? Só que a Defensoria Pública não aparece no artigo, não tem que ouvir a Defensoria Pública, tem que ouvir o Ministério Público. Porque se você está abrindo mão de uma representação em uma ação que é condicionada à representação, isso vai prejudicar o direito de ação do Ministério Público. Então não tem que ouvir a Defensoria aqui. Mas, novamente, para aqueles que quiserem revisar, artigo 16 da Lei Maria da Penha. Questão 10. Segundo disposto no Estatuto do Desarmamento, a Lei 10.826 de 2003, não compete ao Sistema Nacional de Armas, o SINARM. Alternativa A, identificar as modificações que alterem o funcionamento de arma de fogo. B, registrar as armas de fogo, identificando a propriedade destas. C, cadastrar os armeiros em atividade no país. E D, integrar no cadastro os acervos policiais já existentes. Essa questão eu achei bem maldosa, para ser bem sincera. Mas eu coloquei para vocês treinarem. Porque se tem questão maldosa aqui, pode aparecer no domingo também. Então a gente tem que ficar atento. Aqui no caso gabarito, letra B, não é competência do SINARM. Não é competência do SINARM registrar as armas de fogo, identificando a propriedade dessas.
Por que eu falei que era uma maldade? Olha, vamos ler junto aqui o artigo 2º. Ao SINAR me compete identificar as características e a propriedade de armas de fogo mediante cadastro. Não vai registrar as armas. Ele vai identificar quais são as características e propriedades daquela arma mediante o cadastro dela. Para quem quiser revisar, artigo 2º, inciso 1º. Uma dica, tá? Uma dica. Esse artigo 2º, que traz as competências do SINARM, despenca na prova. Então, se você puder dar uma atenção nisso na véspera, lê de novo com calma o artigo 2º, grifa aí os verbos, ok? Não tem esse verbo registrar. Beleza? De acordo com os dizeres da Lei do Abuso de Autoridade, a Lei número 13.869 de 2019, sobre os efeitos da condenação e das penas, assinale a alternativa correta. A. Entre os efeitos da condenação, encontra-se a inabilitação para o exercício de cargo público por até 8 anos. B. As penas restritivas de direito podem ser aplicadas apenas de forma autônoma. C. A prestação de serviços a entidades públicas é uma das penas restritivas de direito previstas na lei em referência. D. A sanção de perda do cargo público independe da reincidência em crime de abuso de autoridade. Aqui a questão é excelente para a gente revisar os principais tópicos, os tópicos mais cobrados de lei de abuso de autoridade. Galera, gabarito, letra C. A prestação de serviços a entidades públicas é uma das penas restritivas de direitos, chamada de PRD, prevista na lei em referência. Laura, eu quero revisar porque eu fiquei em dúvida nas outras. Vamos começar pela alternativa A, que fala 8 anos. Artigo 4º, são efeitos da condenação à inabilitação para o exercício do cargo, mandato ou função pública pelo período de 1 a 5. 1 a 5 anos. Isso aqui é um 5, tá? Então, já eliminei a letra A. As penas restritivas de direito podem ser aplicadas autônoma cumulativamente. Então, quando eu falo apenas de forma autônoma, tá errado. Pode ser autônoma, eu posso aplicar uma pena restritiva de direito, quanto eu posso aplicar 2, 3. Por fim, quando eu olho os efeitos da condenação, que estão lá no artigo 4º, especificamente a inabilitação para exercício do cargo, vai necessitar, é condicionado, vai precisar de reincidência em crime de abuso de autoridade e não são automáticos. Então, quando eu falo aqui na letra D que independe da reincidência, já está errado. Pelo contrário, depende da reincidência e não são automáticos. Ok? Para quem quiser revisar, artigo 4º aí, que trata dos efeitos da condenação, sugiro uma lida também no artigo 5º. Beleza? Bora lá, questão 12. Conforme o teor da chamada Lei de Drogas, a Lei número 11.343 de 2006, acerca das internações voluntárias e involuntárias do dependente de drogas, assinale a alternativa correta. Alternativa A. A internação involuntária deve ser realizada após a formalização da decisão por profissional da saúde ou da segurança pública. B. Todas as internações e altas de que trata a lei referida deverão ser informadas ao Ministério Público em, no máximo, 48 horas. C. A internação, inclusive a voluntária, só será indicada quando os recursos extra-hospitalares se mostrarem insuficientes. E, por fim, letra D, a internação involuntária perdurará por, no máximo, 120 dias. Então, questãozinha aí para a gente revisar alguns artigos e alguns incisos importantes da Lei de Drogas. Gabarito, letra C. A internação, inclusive a voluntária, só será indicada quando os recursos extra-hospitalares se mostrarem insuficientes. Em último caso. Laura, eu quero revisar. Vamos lá, artigo 23A. A internação voluntária deverá ser precedida de declaração escrita da pessoa solicitante que optou por esse regime de tratamento. Então, não é formalização da decisão por profissional da saúde ou da segurança pública. Ok? Parágrafo 7º.
Todas as internações e altas de que trata essa lei deverão ser informadas e em no máximo 72 horas ao Ministério Público, à Defensoria Pública e outros órgãos de fiscalização por meio de sistema informatizado único na forma do regulamento dessa lei. Ok? Parágrafo 5º. A internação involuntária perdurará apenas pelo tempo necessário à desintoxicação no prazo máximo de 90 dias. Então, falar que ela vai durar até 120 dias está errado. Aqui o prazo máximo, 90 dias. Eu não vou informar em 48 horas, 72. Eu tenho um prazo aí um pouquinho maior, beleza? Cuidado, tá? Só para corrigir aqui, fazer um adendo que a hora que eu falei. Ó, aqui, parágrafo 5º. Vamos reduzir o problema. Quem não pode é a segurança pública. Beleza? Eu li o artigo errado aqui, muita tela aberta ao mesmo tempo. Vamos de novo. Parágrafo 5º. A internação involuntária deve ser realizada após a formalização da decisão por médico responsável. É o médico, a polícia não vai se envolver. Certo? O profissional da segurança pública não vai, esse cara tem que ser internado. Não. Beleza? Só para corrigir aqui o artigo. Vamos lá. Questão 13. Entrando agora um pouquinho em direitos humanos. A Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra a Mulher afirma que os Estados partes condenam a discriminação contra a mulher em todas as suas formas, concordam em seguir por todos os meios apropriados e sem dilações uma política destinada a eliminar a discriminação contra a mulher e com tal objetivo se comprometem a, exceto. Alternativa A. Adotar medidas adequadas, legislativas e de outro caráter com as sanções cabíveis e que proíbam toda discriminação contra a mulher. B. Adotar todas as medidas adequadas, inclusive as de caráter legislativo, para modificar ou derrogar leis, regulamentos, usos e práticas que constituam discriminação contra a mulher. C. Derrogar todas as disposições penais nacionais que constituam discriminação contra a mulher. E D. Consagrar sempre em suas constituições nacionais ou em outra legislação apropriada o princípio da igualdade do homem e da mulher e assegurar por decreto outros meios apropriados à realização prática desse princípio. Galera, gabarito, letra D. Presta atenção, aqui ele está pedindo exceto. Então, ele quer aquela que não está alinhada com a Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra a Mulher, até rima. E aqui, o X da questão e é um detalhe bem específico, eu trouxe até o artigo para a gente poder revisar, porque às vezes não adianta nada eu comentar, galera, essa está errada por causa de ABC, e daí você não sabe aonde ler para revisar. Então, presta atenção. Às vezes você não leu essa convenção. Artigo 2º. Consagrar, se ainda não o tiverem feito em suas constituições nacionais ou em outra legislação apropriada, o princípio da igualdade do homem e da mulher e assegurar por lei outros meios apropriados à aplicação desse princípio. Então, aqui falta uma parte, o se ainda não tiverem feito, porque não é sempre, é se ainda não tiverem feito. Porque se isso está na Constituição, eu não preciso consagrar. E não é por decreto, é por lei. Nossa, Laura, olha que questão, olha o jeito que pega, uma questão letra da lei total. Porque todas as outras estão corretas. Adotar medidas adequadas, legislativas e de outros caráteres com as sanções cabíveis. Adotar todas as medidas adequadas, inclusive de caráter legislativo. Derrogar todas as disposições penais nacionais que constituam discriminação, todas estão certas, de acordo com a convenção. Aqui era a letra da lei mesmo, não tem teoria, não tem muita explicação. E cuidado, novamente a banca fazendo um joguinho de palavras, mudando ali decreto por lei. Cara, se você, ainda que você tenha estudado, se você lê isso aqui com um nível de atenção só um pouquinho mais baixo, você já erra a questão. Beleza? Questão 14. Quanto à lei número 8.069 de 90, analisa a afirmação. Primeira, considera-se ato infracional a conduta descrita como crime ou contravenção penal. 2. São penalmente inimputáveis os menores de 21 anos, sujeitos às medidas previstas na lei. 3. Para os efeitos da lei, deve ser considerada a idade do adolescente à data da condenação. Quanto à prática do ato infracional por criança ou adolescente, está correto o que se afirma em alternativa A, 1, 2 e 3, B, 1 apenas,
C, 2 apenas, ou D, 3 apenas. Galera, uma questãozinha de ECA aqui, mais um assunto que eu acredito que possa aparecer, tem maior chance de aparecer, vamos dizer assim. Gabarito letra B, só a 1 está correta. Considera-se ato infracional a conduta descrita como crime, beleza, é a primeira hipótese, ou contravenção penal, exatamente. Exatamente. São penalmente inimputáveis os menores de 18 anos. 18, não 21. Não confundam lá com o início do ECA, que excepcionalmente as medidas aqui vão se aplicar às pessoas até 21. Não, de 18 a 21. Não, calma. Eu tô falando quem que é penalmente inimputável. Fez 18, já pode ser preso. Lembra essa piadinha que a gente faz? Maravilha. 3. Para os efeitos da lei, deve ser considerada a idade do adolescente a data do fato, não da condenação. Quando ele cometeu o ato infracional, ele era menor de idade? Sim, então a condenação às vezes pode vir dali 1, 2 anos, 6 meses, não sei. Então eu tenho que olhar a data do fato e não a data da condenação. Maravilha? E para a gente fechar, última questãozinha, lembrando que na sua prova vocês vão encontrar 15 questões de conhecimentos específicos. Para fechar, eu fiz questão de colocar aqui uma inédita de legislação municipal. Com todo esse conteúdo de conhecimentos específicos, Laura, eles vão colocar uma questão de lei municipal? Poxa, foram tão específicos aqui, especificaram que é só o que diz respeito à GCM de Franco da Rocha, você está prestando um concurso da GCM, então, obviamente, é uma aposta que apareça pelo menos uma questão de legislação municipal. Vamos lá, questão inédita. De acordo com a Lei Municipal número 412, 2023, na parte especial, livro 1, que trata da Guarda Civil Municipal de Franco da Rocha, é uma competência específica da GCM de Franco da Rocha, exceto no padrão da banca. Alternativa A, proteção de bens, serviços, logradouros públicos municipais e instalações do município. B, prevenir e inibir pela presença e vigilância, bem como coibir infrações penais ou administrativas e atos infracionais que atentem contra os bens, serviços e instalações municipais. C, colaborar com a pacificação de conflitos que seus integrantes presenciarem, atentando para o respeito aos direitos fundamentais das pessoas. E D, desenvolver ações de prevenção primária à violência, isoladamente ou em conjunto com os demais órgãos da própria municipalidade, de outros municípios ou das esferas estadual e federal. Galera, aqui não tem muito para onde a gente correr. Conhecimento de lei municipal. Lembrando que se você é nosso aluno, você já encontra disponível na plataforma, já encontra não, é porque a gente está na véspera, se for liberado agora, pelo amor de Deus. Você encontra na plataforma a aula de legislação municipal. Se você não assistiu ainda, pelo amor de Deus, para o que você está fazendo, vai assistir. Beleza? Gabarito letra A. A proteção de bens, serviços, logradouros públicos municipais e instalações. Isso está na lei, mas não é uma competência específica, que a gente tem um Ctrl-C, Ctrl-V lá do Estatuto Geral dos Guardas Municipais. É uma competência geral. Então, competência geral só tem uma. Artigo 381 da Lei Municipal 412, proteção de bens, serviços, logradouros públicos municipais e instalações do município. Todas as outras aqui estão no 382, que trata das competências específicas. E perceba que todas são verbos. Prevenir, inibir, colaborar, desenvolver. A geral não, é a proteção. Não é proteger bens, é a proteção. Por quê? Porque na específica você vai ter zelar pelos bens, beleza? Então fiquem atentos a esse detalhe, que também acontece da mesma forma lá no Estatuto Geral das Guardas Municipais. Maravilha? Pessoal, finalizamos aqui a nossa revisão. 15 exercícios, exatamente a quantidade que você vai encontrar na sua prova. Espero que a revisão sirva como um norte para que vocês consigam aí verificar quais disciplinas, de repente, eu preciso revisar, voltar um pouquinho nessa lei. Obviamente que aqui a gente não consegue abraçar todas as disciplinas, mas essa dificuldade que nós temos, o teu examinador vai ter também, certo? O responsável por elaborar as questões também teve essa dificuldade. Poxa, quais questões eu coloco de qual assunto? Então, eu sugiro que vocês revisem um pouco os tópicos trabalhados aqui, sem deixar de lado os outros tópicos, obviamente. Deem uma passada em legislação, os principais tópicos mais importantes de cada lei. Mas, no geral, fiquem tranquilos, façam uma boa prova com tranquilidade, que Deus abençoe todos vocês e espero que todos sejam aprovados. Não esqueçam, já após a prova, mandar mensagem para a gente, mandando, né, enviando aí a prova, para a gente poder, o mais rápido possível, corrigir e eventualmente apresentar um gabarito preliminar para vocês.
comentar, eventualmente pós-prova. Maravilha? Boa prova a todos. Fiquem com Deus. Tchau, tchau e até a próxima.